E tem também, é claro, no Leles Tratoria da Alameda Campinas, onde fui com parte da minha família ontem à tarde. Leles Tratoria da Alameda Campinas. Enfim, são detalhes e detalhes. E por falar em Norimite Iga, de Atacado Iga da cidade de Campinas, eu quero ouvir um recadinho aqui, que está gravado, do filho do Ligeirinho, célebre repórter esportivo da Rádio Bandeirantes. Então, Milton, primeiro um abraço. Eu sempre falo que nunca vou esquecer o que você fez por ele. E aqui em Campinas, na Band, o Batista, seu amigo, né? Ele acabou me apelidando, quando eu vim para cá, de Marcos Luiz, o Cobrão. E pegou. Tanto que aqui em Campinas, se você perguntar de Marcos Luiz, poucos conhecem. Mas se falar Cobrão, que é setorista do Guarani, muita gente conhece. Nos shoppings, as pessoas me cumprimentam pelo Cobrão. Ô, Cobrão, como é que você tá, Cobrão? Tudo bem? Mas para mim é um prazer, Milton. Eu vou te mandar o meu telefone. Aliás, é esse aqui do WhatsApp, que é o particular. Mas eu vou te mandar os dois, tanto o particular quanto da empresa também. E o Ligeiro, não tem nem o que falar, né? Todas as vezes que eu falo dele eu me emociono. Aí a gente conta algumas histórias. E tive o privilégio de dividir microfone com ele. Isso é importante. Obrigado, Milton. Um abraço. Não, muito obrigado, não. Você gravou isso, agora eu quero falar com você, o Ligeirinho 2. Muito bom dia. Milton, um grande abraço para você, um prazer enorme poder participar. Aliás, você é um ícone, né? E as pessoas, Milton, elas têm que ser sinceras. E já agradeci, você falou no Limite Iga, o Tchê, e junto com o Tchê, você ajudou muito meu pai. Na época que nós tivemos uma dificuldade financeira, você o ajudou. Então, de público, te agradeço por tudo que você fez com meu pai. E é um prazer poder participar com você, viu, Milton? Prazer é todo meu, rapaz. Agora, o Carlos Batista é filho, como é que chama? O Valdemir Gomes é bisavô do Carlos Batista? Pois é, você contou essa história e era um segredo, Milton. A gente não poderia ter revelado isso jamais. Então, o Tigrão, Valdemir Gomes, ele é realmente há muito tempo, né, companheiro do Batista, Carlos Batista. Mas é uma dupla sensacional, aprendi muito com os dois, aprendo até hoje. O ser humano tem que ser humilde e admitir que todo dia é um aprendizado. E a gente vai aprendendo ao longo dessa vida de jornalista, né? Jornalista que abracei a carreira do meu pai com muito orgulho e aprendi bastante. Foi a maior escola que eu tive até hoje, você pode ter certeza disso, Milton. Ô Marcos, como é que foi você, molequinho, acompanhando o teu pai pelos estádios e treinos? Só não viajava com o pai, né, pela Bandeirantes, como é que era? Milton, cheguei a viajar sim. Você se lembra naquela época que a Rádio Bandeirantes, ela tinha também uma vez por semana, uma vez por mês, eu não me lembro, independente do clube que o setorista estava fazendo, ele também era responsável por cobrir os clubes de Campinas. Na verdade, Campinas naquela época era chamada de celeiro do futebol. Então, muitas vezes eu vim para Campinas com meu pai num fusquinha da Rádio Bandeirantes, com o Sidney Lopes, o operador, para que a gente pudesse acompanhar os treinamentos, tanto da Ponte como também do Guarani. Acompanhei bem de perto naquela época, Neneca atrás do gol, fazendo o seu trabalho, o Zenon, aquela rapaziada toda. Então, desde pequeno, Milton, eu vivi o rádio. E na Rádio Bandeirantes, quando meu pai trabalhava aí na Rádio Bandeirantes, eu me lembro até hoje que era assim, ó, era Rua Radiantes 13, Morumbi, São Paulo, né? E isso para mim sempre foi referência. Então, agradeço tudo que eu aprendi no rádio ao meu pai. Sem dúvida, e foi um dos mais marcantes repórteres esportivos do Brasil. E ele deixou quantos filhos? Nós somos em 4 filhos do primeiro casamento do meu pai, com a minha mãe, a Floraci, e depois a gente tem 2 irmãs que meu pai acabou se casando com a Fátima. Então nós somos 6 filhos, na verdade. São 4 homens e 2 meninas. O Ligeirinho era ligeiro mesmo, hein? Ele fez jus ao nome, né, colocado pelo Fiore na oportunidade. Aliás, o primeiro apelido do Ligeiro, né, eu chamo de Ligeiro porque eu não o chamava de Ligeirinho, chamo de Ligeiro carinhosamente. O primeiro apelido quem deu foi o Fiore, porque o apelido primeiro do meu pai na Rádio Bandeirantes era Flecha Ligeira. Mas aí Flecha Ligeira, o Fiore entendeu que Ligeirinho era muito melhor na questão de marketing, essa coisa toda, e realmente o Fiore teve a razão naquele momento, o apelidou de Ligeirinho e pegou tanto que ele é lembrado até hoje.
Então, Ligeirinho, estive com ele várias vezes aí em eventos da CESP, etc., encontros, as poucas vezes que eu ia em estádio. Eu sou jornalista, permito-me, de certo nome, né, de certa projeção, que menos viu futebol no estádio. Entendeu? Eu vi a seleção brasileira jogar uma única vez no estádio, lá no Cotton Bowl em Dallas, na Copa 94. Fiquei lá com o Rivelino, estava também o Flávio Prado, estava o nosso amigo Tostão, essa figura maravilhosa. Rivelino, estava também o Flávio Adalto, Luiz Carlos Quartarolo, aquele Brasil 3, Holanda 2, e o pior é que eu não vi o jogo inteiro, porque faltando 10 minutos para acabar, na hora do agrião mesmo, eu tive que sair, atravessar um pátio grande para ir lá para a sala de imprensa da gente, de onde a gente transmitia por linha, como transmitindo aqui de casa. E o Ligeirinho sempre me tratou muito bem, inclusive na Copa de 74 mesmo, quando eu consegui, numa loteria, eu comecei a captar os sons de todas as rádios do mundo, entendeu? Fui lá, tem só um da Romênia que não quis falar. E aí eu estava na rádio Caracol da Colômbia, no jogo Alemanha e Colômbia. E a Colômbia massacrando com Valderrama, com o Rincon, massacrando, quando vier num contra-ataque, a Alemanha fez 1-0, o gol de Litzbarski, que eu vi outro dia num prédio onde eu tenho flat ali na Alameda Santos. Aí, rapaz, o cara começou a chorar. Não sei se o Guilherme vai achar isso aí, mas o doutor, El Canyon, ele dividia estádio, ele falava, eu quero agora que a plateia do lado esquerdo suba e aplauda, não sei o quê. Aí, agora à direita, ele dominava os estádios, como o Wilson Simonal dominou uma vez o Maracanãzinho lá no Rio de Janeiro, né? E eu gravei aquilo, teve uma repercussão nacional, aquilo porque a Folha de São Paulo publicou com Marcos Césari, que era da economia, mas ele estava ouvindo e ficou impressionado. Porque aí empatou, fez 1-0, ele começou a chorar, porque eliminava a Colômbia, mas de repente, no meio do choro dele, que injustiça, não sei o quê, mas agora bora com o Fred. Para eles lá não é Rincon, é Fred. Fred para Valderrama, lá vai Fred, foi o gol mais comprido que eu escutei na minha vida. Ele era um negro, ele morreu de quase 2 metros de altura, forte como lutador de boxe. Aí no outro dia, a Bandeirantes mandou o Ligeirinho lá no estúdio também da Rádio Caracol para ver se repetia, mas não repetiu. Não deu, foi uma vez só. Mas eu fiquei feliz demais, viu? E o Ligeirinho sempre muito simpático e tal. Quer dizer que ele casou 3 vezes? Não, ele casou 2 vezes, né? São 2 casamentos, com a minha mãe e com a minha mãe Floraci, e depois com a Fátima também. Aliás, o Ligeiro, viu, Milton? Quando eu digo para você que eu aprendi muito com meu pai, vou contar aqui uma história rapidinho para você. Ainda novo, naquela época, fui fazer o jogo da Libertadores, Corinthians e Boca Juniors na Argentina, naquele fatídico jogo da zaga do Corinthians, que tinha Guinei, Jaceni, lateral esquerdo, e o meu pai do meu lado, nós dois fazendo a meta, eu na época pela Rádio Tupi, comandada pelo Barbosa Filho, com Hélio Claudino, Edemar Anuzek, aquela rapaziada toda, né, meu primeiro jogo internacional, e na Bandeirantes meu pai estava com o Dirceu Maravilha, e o operador, se não me falha a memória, era Rony Silva. E na Tupi era Toninho Gastaldello, que depois trabalhou comigo na Rádio Globo. Em determinado momento do jogo, meu pai sempre do meu lado, a gente conversando, trocando ideias, eu olhei e meu pai não estava mais. Perguntei para o Rony Silva, realmente era o Rony, eu falei, bom, cadê meu pai? O Rony só apontou com o dedo indicador para as tribunas do La Bombonera. Meu pai estava sozinho, entrevistando Maradona. Foi o maior chapéu que eu tomei na vida, mas ao mesmo tempo foi o maior aprendizado que no jornalismo esportivo você tem que ter o respeito, mas acima de tudo, para que você cresça, você tem que ter a concorrência. E naquele momento foi uma concorrência leal e acima de tudo de aprendizado, viu, Milton? O repórter tem que inventar, falar o beabá, fica marcando passo e dando traço a vida inteira. Aí tem que lutar para arrumar um cabide de emprego, tráfico de influência para ver se sai, entendeu? Agora, jornalista raiz mesmo, vai lá atrás no Maradona, não fica coçando o saco atrás do gol. Escuta aqui, quero que você fale mais do Dorimitti Iga, porque ele é sócio hoje do Oliveira Andrade. Oliveira Andrade montou. O homem mais rico da região de Campinas é o Claudemir de Oliveira Andrade. Ele tem 73
Ele tem 77 oliveirões e quantos, ô Simate, andradões, quanto que tem? Uns 77, Milton. E chove em São Paulo, como diz o locutor famoso. Ainda bem, porque se não chover, né, morre tudo de sede. Olha aqui, então, o Norimitiga e o nosso Oliveira Andrade, eles são os donos dos atacados de Campinas, entendeu? Mas o Norimitiga, que fez aniversário outro dia, um parabéns para ele, eu gosto dele porque ele ajuda jogador velho. Jogador velho é comigo mesmo, entendeu? Tem que ajudar mesmo. Eu, por exemplo, ajudo um pouquinho porque quem me forjou a vida foi a partir do Santos, foi tudo até jogador de futebol. Eles me amam. Ontem me ligou o Adnan, me ligou o Luiz Américo, o ex-Corinthians, de Ribeirão Pires. É uma festa. Se tiver uma eleição no Brasil para presidente da República, em que os eleitores sejam apenas ex-jogadores, mulheres ex-jogadores, filhos e netos de ex-jogadores, e viúvas de ex-jogadores, eu dou a de Saddam Hussein e dou uma daquele mardito, daquele lá, como é que é? Fidel Castro. Eu vou ganhar com 100% dos votos, né? Saddam Hussein também, 100% dos votos. Agora fala o que o Norimitiga faz para pessoas que estão em má situação financeira, não apenas no futebol, depois de encerrada a carreira, como também na crônica esportiva. Ô Milton, eu tenho muito prazer em falar do Norimitiga. A gente o chama aqui de Tchê, né? Carinhosamente falando. Como dizia também Fiore Gilhote, carinhosamente falando, o Norimitiga, ele é uma pessoa de um coração tão grande, independente de ser ponte-pretano, ele ajuda qualquer ex-jogador, tanto aqui de Campinas, no caso do Guarani e Ponte, onde eles estejam vivendo aí situações complicadas. E os jornalistas também são ajudados pelo Norimitiga, como você falou há pouco, né? Jornalistas que estão em situações complicadas, os mais veteranos, o Tchê sempre ajuda, como ajudou também o meu pai. Além da questão, claro, financeira, do marketing. Ele investe nas emissoras de rádio aqui em Campinas, na TV Bandeirantes, por exemplo, onde o Batista, que você gosta muito, né? Tem queixinho pequeno, mas a gente boa demais. Então, o Tchê, sem dúvida nenhuma, é de um coração enorme. E eu tenho o prazer de ter amizade com o Norimitiga, viu, Milton? E tem muito ex-jogador, né? Porque Campinas, entre aspas, é uma cidade menor, né? Em São Paulo é difícil se achar. Aí em Campinas você encontra aí, pelos vários lugares, os ex-jogadores. E tem muito jogador que faleceu numa situação complicada. Desde o Jorge Mendonça, Heraldo Cabeção. Heraldo Cabeção, ele jogou no Guarani, né? Aquele célebre Guarani, que ganhou do Santos 4-1 com o Pelé e tudo. E o Pelé perdeu um pênalti. Sidney Poli, Oswaldo Cunha, Tininho, Heraldo Cabeção e Diogo. O volante, meu Deus do céu, era Hilton Porco, que veio do Rio de Janeiro e morreu outro dia. E no ataque tinha aqueles meninos, né, que arrebentaram. Um ponta-direita era Carlinhos era o ponta esquerda. Joãozinho, Nelson, Babá, Américo e Carlinhos. Cada um fez um gol. 4-1 para o time do Américo Murolo. O Américo Murolo, velho, já comandou esse time. O Santos desceu em Viracopos de manhã e o jogo era à noite. Então não teve aquele negócio de pedir transferência para outro dia, não. O Lula falou, pegar esse time do Guarani aí não tem problema nenhum. O Santos tomou de 5-1. Cada um fez um gol. Joãozinho, Nelson, Babá, Américo e Carlinhos. Joãozinho morreu assassinado no assalto. Ou foi o Carlinhos? O Nelsinho veio para São Paulo, o Babá veio para São Paulo e o Américo faleceu. Você lembra desse time ou você não tinha nascido ainda? Não, Milton. Sinceramente, eu não me lembro desse time. Acredito até que não tenha nascido ainda. Eu sou de 69, né? Acredito que... esse jogo foi em 65, jogo noturno no Brinco de Ouro. Sidney Poli, o goleiro, que faleceu também, jogou também no Corinthians e no Flamengo. Mas, enfim, eu queria que você fizesse mesmo esse relato, mas antes eu quero ouvir Eduardo Luiz, o ligeirinho que Fiore Gilhote amava. Vamos ver. Chegando São Paulo, chegando correndo, esparramando a confiança, chegando também o Corinthians, tendo à frente o seu cartão neto, esse talento que Santo Antônio de Posse produziu para enriquecer a história do Corinthians e do próprio futebol brasileiro. Os astros do futebol estão em campo, no tapete verde deste palco, deste santuário do futebol que é o Morumbi. Vem aí a emoção da decisão do Brasileirão 1990. Eduardo Luiz, o ligeirinho. Legal, jogadores do Corinthians, nesse instante, usaram para os fotógrafos presentes aqui. Deixa eu trazer aqui o ponta-direita, Fabinho. Fábio, o Flávio, volante do São Paulo, disse que a ordem é ir para cima do Corinthians.
A gente já está preparado para isso. Esperamos que a nossa equipe possa fazer uma boa partida e conseguir se virar campeão. Tá certo, Fabinho, ponta do Corinthians, parou por aqui do Pazinho. Com esse barulho, dá para ouvir a instrução do treinador, não? Não dá, né? Mas já estamos determinados dentro de campo para fazer uma grande partida. Qual é o esquema de início, Tupã? Gostou, filhote? Por isso que eu digo, jamais chegarei aos pés do que foi o Ligeiro, né, sem dúvida nenhuma. E daquilo que eu aprendi, Milton, quando eu saí de setorista da Portuguesa, na Rádio Tupi, eu fui fazer o Corinthians. Tinha caixinha pequenininha, como existe até hoje, do microfone, do retorno, aquela coisa toda. Eu olho do lado, quem estava fazendo o programa representando a Bandeirantes? Meu pai. Pela Jovem Pan, Cândido Garcia. Na Rádio Globo, Márcio Bernardo. E na Record, Henrique Guilherme. Eu tinha que aprender um pouquinho, ou não tinha, Milton? Ah, tinha. Eu aprendi com esse pessoal também, anos 50 e 60. Eu copiava o Alexandre Santos. Tem até um acetato aí, que era da época assim, e tiraram o som do acetato. Eu tenho aí como tentava imitar o Alexandre Santos. Mas é isso aí. Então, rapaz, muito obrigado, seja feliz, eu gostava muito dele, teve uma época que ele me ligou e tal, a gente teve como resolver, e que o teu pai esteja em bom lugar. Mas espera aí, tem uma história que eu tenho que contar, porque ele deu no jogo da seleção brasileira uma das maiores ratas da história do rádio, mas antes eu vou contar uma minha também. Aquele Mauro Betti que eu não suporto, trabalhando lado a lado, ele passou um teletrim para mim, entendeu? Um teletrim. E para ler aquilo tem rápido, igual o WhatsApp, né? Você vai lendo. Professor Milton Neves, parabéns, acabei de receber do prefeito de Cumundópolis, que você é cidadão de Cumundópolis. E eu li com a boca cheia. Foi uma maior pisadaça que eu dei. Agora, o teu pai deu uma cidade de Cumundópolis. Olha aqui, ó. O Ligeiro tem muitas, viu? Não, a do teu pai foi sensacional, um jogo da seleção brasileira na Bélgica. Alô, Fiore, os belgicanos já escalados. Verdade. São muitas, né? Ao mesmo tempo que ele sempre foi um ótimo jornalista, ele também era, em algumas oportunidades, né, tinha, né, por parte de alguns outros companheiros nossos, né, que brincavam muito. E tem um que brinca comigo até hoje, que é o Valmir Jorge. Então o Valmir fala o seguinte: como falava o pai de um repórter amigo meu, e brincando na hora. Mas isso realmente foi uma época que ele marcou no rádio, com certeza, Milton. Sem dúvida, sem dúvida. E um dia ele me ligou, estava muito triste, desempregado, coisa que temos 300 mil hoje, mas deu certo, eu dei um abraço que ele queria, tá bom? Milton, eu tenho que agradecer mais uma vez por tudo que você fez por ele naquela oportunidade. A gente estava vivendo uma situação complicada, financeiramente falando. Ele tinha acabado de ficar desempregado, vivia fazendo um jogo aqui, outro ali, ajudado pelos amigos. E você o ajudou, não somente você, como o Tia também, o Norimite Iga. E aproveitando também, Milton, quando eu saí da Rádio Globo em 2004, o Carlos Batista me ligou e falou o seguinte: você tem coragem de mudar a sua vida? Porque minha vida sempre foi em São Paulo. Aí eu falei: Batista, é difícil, mas eu vou encarar. Eu vim para Campinas, trabalhando na Rádio Bandeirantes, estreiei aqui na Bandeirantes em Campinas no dia 4 de janeiro de 2004. E estou com o Batista até hoje. Então agradeço a Bandeirantes pelo que ela fez com meu pai aí em São Paulo. Agradeço a Bandeirantes pelo que ela está fazendo por mim até hoje. E mais uma vez tenho que te agradecer pelo que você fez pelo Ligeiro também, Milton. Ô, Marcos, então dá um abraço no queixinho. Sabia que nasceu ontem mais um neto dele? Chama-se Beto Zini, como é que é o sobrenome dele? Batista, Beto Zini Batista, porque quando ele chegou aí com a mão atrás e outra na frente, o Beto Zini deu flat pra ele morar, entendeu? Então todos os filhos dele tem Zini no meio. Um abraço pra você. Ô, Milton, um abraço pra você também, sucesso pra você, nunca é demais, fique com Deus, que Deus continue te iluminando sempre, Milton. Um abração, foi um prazer enorme. Peraí, você é Guarani ou Ponte Preta? Ou vai ficar no muro? Eu sou jornalista Futebol Clube, Milton. Eu também sou, mas do Santos. Olha aqui, ó, mas peraí. E o Guarani e a Ponte Preta, eu vejo uns relances aí, eu vejo o placar lá, a Ponte Preta tá sempre perdendo, o Guarani tá sempre perdendo, vão cair pra terceira? Não, Milton, o que acontece é o seguinte, né? A Ponte está fazendo um ótimo campeonato brasileiro da Série B, indiscutível, teve alguns percalços, alguns tropeços. Chegou o Marcelo Oliveira, né, treinador,
assumiu o comando da Ponte. O Felipe Conceição, ex-treinador do América de Belo Horizonte, também está resgatando o Guarani. Desde que ele assumiu aí, são 3 jogos sem perder, 9 pontos em disputa, conquistou 7. E hoje tem jogo contra o Avaí às 18h15 no estádio Brinco de Ouro. Vencendo, definitivamente sai dessa zona complicada, como o Batista diz, né? As gavetas do inferno que é o Campeonato Brasileiro da Série C. Um abraço para você, rapaz. Viva o Ligeirinho, tá bom? Um abraço, Milton. Muito obrigado.